porque é que o mundo, sim, porque é que este é o momento perfeito para nós fazermos alguma coisa, porque é que o mundo precisa mais de ti do que algum dia precisou, sim? Então, já falamos cá também que, ok, há problemas sociais, já todos nós sabemos disso, e as pessoas estão a sofrer com isso, e o mundo está com grandes mudanças, e ganha quem, ou seja, sobrevive quem se adapta melhor às mudanças. Sim, essa não é a coisa da lei do mais forte, é quem melhor se adapta às mudanças é que vai sobreviver, ok? Então, para que nós possamos fazer face aos desafios do futuro, de facto é preciso que nós sejamos capazes de nos adaptar às mudanças. E o coaching é a arte de nos adaptarmos às circunstâncias, e de nos adaptarmos às mudanças e transformarmos as circunstâncias a nosso favor. Sim? Há aqui dois conceitos, que é o mundo VUCA e o mundo VANI. Não sei se já ouviram falar sobre esses conceitos. O mundo VUCA e o mundo VANI. Então, o mundo VUCA. Quando os soldados americanos estavam na guerra do Iraque, na primeira invasão do Iraque, então eles descobriram uma circunstâncias no terreno, e agora também no Afeganistão, com certeza, descobriram circunstâncias no terreno em que eles não estavam habituados. Sim? Então eles assumiam 4 grandes características, essas circunstâncias assumiam 4 grandes características que depois vieram ser designadas por VUCA. Deixa lá ver se eu consigo pôr aqui um boneco, encontrar na internet um boneco para falar sobre o VUCA. Pronto, é um conceito, lá está, validado cientificamente, ensinado em muitas universidades, em muitas faculdades, sobretudo na área da gestão, que é então um mundo que é extremamente volátil, sim, ou seja, as coisas são muito voláteis e podem mudar a qualquer momento. São incertas, ninguém pode fazer nenhum tipo de previsão, são complexas e são ambíguas, sim, ou seja, é tudo muito fora da caixa, muito fora da nossa experiência. Este mundo VUCA, que parece parecido com o mundo que vivemos hoje, não é o mundo que vivemos hoje, é o mundo em que vivemos desde os anos 90, sim, desde da primeira invasão do Iraque. Sim, então, 90 ou 80, nem sei em que anos foi. Sim, então, foi nessa altura que este termo foi cunhado, sim, foi descoberto ou foi percebido, sim? Então é um mundo de muita volatilidade, portanto há muita mudança, muito rápida, muito complexo, portanto há muitos fatores que estão a interferir na realidade e que estão a interferir na criação das circunstâncias, é muito ambíguo, portanto há falta de clareza, o que diz ali, a falta de clareza sobre o significado de cada evento, portanto as coisas não têm um significado muito certo. Tudo pode acontecer a qualquer momento e por uma razão que nós nem sequer sabemos e, portanto, não vamos perceber. E é incerto, sim, não é muito claro, não há muita clareza sobre aquilo que é a relação de causa e efeito, digamos assim. Sim? Então, este não é o mundo em que nós vivemos hoje, embora possa parecer, e haja alguma parecência com isso. Este é o mundo em que nós vivíamos há alguns anos atrás, sim, há 20 ou 30 anos, desde há 20 ou 30 anos. Eu lembro-me que quando estava no secundário, eu estava nas áreas económicas, portanto, na área de administração, e ensinaram-me a fazer planos de negócios. E quando me ensinaram a fazer planos de negócios, ensinaram-me a fazer planos de negócios 5 anos, 10 anos, 20 anos. E hoje em dia ninguém consegue fazer isso. Há muitos anos que ninguém consegue fazer isso, porque não há capacidade, ninguém tem capacidade de prever. As coisas são tão voláteis e mudam tão rápido que ninguém tem capacidade de fazer previsões a 10 anos ou a 20 anos. Sim, as coisas mudam muito rapidamente durante um curto espaço de tempo. E isto já é assim há muitos anos. Sim? Entretanto, há um instituto alemão que fala sobre o mundo BANI. Se o mundo VUCA te parece suficientemente mau, sim, então o que está previsto, aliás, que já começa a acontecer e que já se começa a observar em muitas realidades, é o mundo BANI. Sim, então o mundo BANI difere do mundo VUCA precisamente porque ele nos provoca muito mais ansiedade, exige de nós muito mais clareza, muito mais assertividade
e muito mais desenvolvimento pessoal, porque se nós queremos adaptarmos-nos a este novo mundo, nós temos que estar muito mais conscientes, temos que estar muito mais esclarecidos, temos que compreender muito melhor as nossas emoções, temos que saber o que é realmente importante para nós e o que é mais importante para nós. Sim, então, estas competências de que nós falamos no desenvolvimento pessoal, da assertividade, a certeza pessoal, a liderança pessoal e etc., são o termo é commodity, são coisas obrigatórias, sim, é como o pão, é obrigatório ter, sim, então cada vez mais estas questões do desenvolvimento pessoal são as que fazem a diferença. Ainda mais no mundo Bunnies, mas já eram no mundo VUCA, sim. Eu não sei se foi o Peter Drucker, que era o pai da gestão, eu tenho a impressão que foi ele que criou esta frase, que é: as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas e são quase sempre despedidas pela falta de competências das soft skills, que são competências emocionais na prática, não é? As pessoas são competências comportamentais. As pessoas não conseguem cumprir, não conseguem comportar-se de uma forma adequada àquilo que são os ambientes. E quando estamos a falar de um mundo cada vez mais incerto, cada vez mais vulnerável, cada vez mais ansioso, cada vez mais acelerado, que as mudanças são mais rápidas, mais incompreensível, que no fundo também é uma das coisas do mundo Bunny, fica cada vez mais difícil nós termos competências sociais, ou seja, ou socioemocionais, se quiseres, para nós fazermos face a estas dificuldades. E é por isso que o momento em que vivemos é o momento certo para nós apostarmos a sério, consistentemente e solidamente no desenvolvimento pessoal e no setor do desenvolvimento pessoal. E isto é uma grande oportunidade para ti. Sim? Se tu estás aqui, te importas por isso e queres saber sobre isso, sim, sim, é uma grande oportunidade que é emergente no momento. E é um momento muito particular da nossa história. Não queria estar a fazer nenhum tipo de profecia, mas há muitas coisas que estão a acontecer neste momento. Não é só o pós-Covid, não é? Eu já há algum tempo, desde o início da pandemia, que eu ando a dizer que a seguir à pandemia vem um pandemónio. Porque neste momento há várias coisas que estão a acontecer no nosso mundo. A questão da volatilidade económica e dos perigos que sofremos a nível da economia, nós estamos muito interligados, não é? Hoje em dia, não sei se tens ouvido as notícias, mas eu acompanho mais ou menos a imprensa internacional e anda toda a gente muito preocupada com uma empresa chinesa que pode estar à falência e que tem uma dívida mais ou menos do dobro da dívida do Estado português, para teres uma ideia, é de muito dinheiro, não sei quantos mil milhões, e isso pode causar um efeito sistémico em toda a economia, como aconteceu com o Lehman Brothers em 2001, não foi? Acho que 2000 e qualquer coisa. Sim, então, porque de facto as economias estão muito interligadas, sim? Ou seja, estávamos numa fase em que estávamos a sair da economia, da crise do Covid, que teve muita gente parada, os governos tiveram que pedir muito dinheiro emprestado, tiveram que imprimir dinheiro, isso normalmente causa problemas com a inflação, ou seja, com a diminuição do poder de compra, que é isso que significa a inflação, portanto há muitas incertezas ao nível económico. Por outro lado, também as questões ao nível ambiental, não é? Por outro lado, também parece que estamos aqui num clima de pré-guerra fria, não é? Parece que estão a configurar aí alguns blocos, não é? Pronto, a Rússia com a China, agora há um acordo, não sei se estás a par, entre a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido, não é? Que deixa à parte de lado todos os países europeus, pronto, mas de qualquer das maneiras parece que há aí uma tentativa, porque deixou de lado os europeus, porque os europeus normalmente são mais moderados e têm mais dificuldade em assumir partidos. Então, sim, parece que está aqui uma divisão de blocos, portanto, a parte disso com a questão da inteligência artificial. Sim, a inteligência artificial está a tomar conta das nossas vidas, as pessoas estão a ser substituídas em muitas das suas funções e cada vez se nota mais, não é, o peso da automatização e da robotização nas estruturas produtivas que deixam muitas pessoas de fora destas mudanças. Por isso, é a hora certa de nós ajudarmos as pessoas a adaptarem-se a estas circunstâncias e às circunstâncias que isto vai criar. Sim, eu não quero estar
ser profeta das desgraças, mas lembra-se que uma das condições para nós sermos confiantes era sermos pessimistas e otimistas ao mesmo tempo, não é? Porque ser otimista não é estar em negação, é preciso estarmos conscientes dos perigos que estamos a correr e dos perigos que estamos a enfrentar em cada momento e do risco que corremos em cada momento. E neste momento particular da situação da vida da humanidade, e isto é planetário, não tem a ver com o nosso governo, não tem a ver com o nosso primeiro-ministro, com o nosso presidente, com a Europa, sim, é todo o mundo, a crise climática é para todo o mundo, a crise política é para todo o mundo, a crise económica é para todo o mundo e a inteligência artificial está em todo o mundo, sim. Agora já há frigoríficos inteligentes, aspiradores inteligentes que aspiram sozinhos. Nós até temos um cá em casa que por acaso foi uma coisa engraçada, não é? Pronto, basicamente todos nós estamos a adotar robótica, estamos a adotar cada vez mais tecnologia e isto traz mudanças ao nível social, porque traz mudanças ao nível do trabalho, da organização do trabalho, traz mudanças à vida das pessoas. E quando há mudanças é preciso ajuda para as pessoas se adaptarem às mudanças e é por isso que o mundo precisa de nós, que estamos um bocadinho mais conscientes, não é? Se vocês estão aqui é porque fazem parte dos 5% da população do mundo que está mais consciente, das pessoas que estão um bocadinho mais com a pestana aberta. Então, as pessoas precisam de nós para podermos fazer a diferença, para podermos ajudar estas pessoas a enfrentarem as dificuldades que inevitavelmente vão surgir. Sim, essa cena do vai ficar tudo bem é tapar o sol com a peneira e nós sabemos que em todas as vidas, em todas as circunstâncias, às vezes há momentos em que as coisas estão bem e há momentos em que as coisas não estão e é normal. Então nós temos que enfrentar os problemas de frente e temos que perceber, não é? Como há dias numa aula interna, estávamos a falar do propósito de vida com os nossos alunos e apareceu uma situação de uma aluna que estava com uma dificuldade em tomar uma decisão porque estava a enfrentar os problemas, que no fundo foi isso que ela aprendeu com o pai, não é? Foi um bocado isso. Sim, mas muitas vezes há que perceber quais são os verdadeiros problemas e quais são as consequências dos problemas, sim? Porque o desemprego não é um problema. O desemprego é a consequência de um problema. O problema, de facto, é a falta de preparação para termos novos empregos. O problema não é o meu relacionamento, o problema é eu não saber lidar com ele. E o problema não é eu não ter resultados, o problema é eu não conseguir produzir resultados, eu não ter competências para produzir resultados. Então, quando nós enfrentamos os problemas de frente, na verdade estamos a ser objetivos. E isto é aquilo que o coaching nos traz de mais importante, é a objetividade, a capacidade de analisar as coisas tal como elas são e de perceber, então, qual é a forma de nós conseguirmos pôr os processos e os sistemas a funcionar a nosso favor. Sim? Então, o que é isso do desenvolvimento pessoal? Tem a ver com isto, tem a ver com o desenvolvimento de capacidades, o desenvolvimento de maturidade, se quiseres, o desenvolvimento de capacidades para fazer face às situações do dia-a-dia, não é? Para fazer face às nossas emoções e às emoções que são geradas como consequência das circunstâncias do nosso dia-a-dia, não é? Então tu podes dizer, mas se eu mudar as circunstâncias eu vou mudar as emoções. Sim, só que o problema é que muitas vezes são as nossas emoções que nos levam a ver as coisas de uma forma enviesada, de uma forma mais aturpada, de uma forma alterada, e então acabamos por não ler a situação, não ler a realidade da forma mais clara. Nós não conseguimos identificar qual é a causa e qual é o efeito. Então muitas vezes estamos a tratar dos efeitos, mas sem eliminar as causas. Sim? Então não adianta, é o chamado tratamento sintomático, né? Trata-se só os sintomas e ignoram-se as causas. Então é preciso este trabalho mais de fundo que só com esta metodologia do desenvolvimento pessoal e sobretudo do coaching nós conseguimos resolver, porque o problema não é as circunstâncias que nós vamos encontrar na vida, nem as dificuldades que vamos encontrar na vida, que de alguma forma todos nós vamos encontrar dificuldades, de uma maneira, de outra, do que for. Sim, todos nós vamos ter que enfrentar dificuldades na nossa vida. Eu espero não te estar a dar uma notícia
terrível que tu ainda não tenhas apercebido. Todos nós vamos ter problemas durante a nossa vida e aqui o que se fala não é de ter uma vida sem problemas. Aqui o que se fala é de termos competências para fazer face aos problemas de uma forma mais natural, mais inteligente, sim, e mais objetiva. E o coaching é muito isto. O coaching, no fundo, é levar-nos num estado atual para um estado desejado. Isto por conceito, não é? Ou seja, de sermos capazes, sem fazer acontecer, e no final de todas as dificuldades, esforços, poder dizer, eu consegui. É isso mesmo, Patrícia, sim?